Olá, mulheres de joelhos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para começar mais um estudo e eu estou muito feliz que só esse ano já é o terceiro estudo que nós vamos começar. Se você ainda não assistiu os estudos de Provérbios, vai lá, temos uma playlist completinha e temos também uma playlist completa de Mateus, que foi maravilhoso. Vamos lá começar nosso estudo sobre Marcos? Antes de começarmos a ler a carta aqui de Marcos, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês no aspecto geral sobre essa carta. Marcos, ele tem um olhar diferente de Mateus. Ele fala do mesmo Jesus, ele fala praticamente das mesmas histórias, tem algumas coisinhas, alguns detalhes de diferença, mas ele tem o seu olhar, o olhar de João Marcos sobre Jesus e sobre o seu ministério. João Marcos, ele não era um dos discípulos, né? Ele era o sobrinho de Barnabé. Ele era um menino que servia ao entorno, que acompanhava ao entorno. Ele foi um menino, um rapaz, que trabalhou diretamente com Pedro também, e ele pegou alguns insights também dessas histórias de Jesus, não só pelas coisas que ele assistiu, mas pelas coisas que ele ouviu Pedro falar a respeito de Jesus. Então tem muito aqui, muito ensinamento de João Marcos para as nossas vidas, de coisas que ele viu, de coisas que ele viveu e de coisas que ele ouviu. Nós vimos no último estudo, no estudo de Mateus, que Mateus ele tinha um olhar, ele passou para nós um olhar de Jesus o rei. Por isso que ele começa falando então da genealogia, para falar que ele era o rei esperado que vinha através da família de Davi. Aqui, João Marcos vai passar para nós uma visão diferente de Jesus. Aqui ele vai mostrar para nós o Jesus servo. E essa visão dele é linda. Vale lembrar também que ele está escrevendo essa carta endereçada aos romanos. E é lindo isso, porque ele vai falar de acordo com o que ele sabe que vai tocar, a maneira como vai tocar naquele povo. Eles eram um povo um pouco mais pragmáticos, eles eram um povo que gostavam das coisas um pouquinho mais ligeiras, diretas, diferente do povo judeu, pelo qual Mateus tinha escrito. Então, quando ele vai falar com o povo judeu, ele escreve toda a genealogia, porque isso importava muito para os judeus. Mas não importava aqui para os romanos. Então, Marcos ele já começa escrevendo a carta muito diferente, sem genealogia nenhuma. Vamos lá começar a estudar a carta de Marcos 1? Então diz assim, ele já começa aqui falando pra gente do versículo 1 até o versículo 8, sobre o que aconteceu ali no início com João Batista. João Batista, então, ele vem, a voz que clama no deserto, né? Ele vem falando desse Deus, desse Jesus que está vindo, Jesus homem. E ele dizia, eu batizo vocês com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Ele é muito maior do que eu. E aí ele continua o texto no versículo 9 ao 11, contando aqui sobre o batismo de Jesus, que nós também já vimos. E logo em seguida desse batismo, Jesus, então, ele é levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto. E aí no versículo 14, aqui já começa a dizer para nós, depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia. Ali ele foi anunciar a boa notícia que vem de Deus. E ele dizia, chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no evangelho, né? Então ali ele começa a chamar, ele está andando ali em volta do lago e ele começa então a chamar os discípulos, a recrutar os discípulos ali. E eu achei muito interessante que esses dias eu estava escutando um podcast do pastor Tiago Brunet e ele tem muitas viagens, quem acompanha ele sabe, ele faz muitas viagens a vida toda para Israel. E em uma das viagens ele falou que ele tinha esse texto assim na cabeça dele martelando e falava, poxa, como é que alguém vê um homem passando e diz, levanta, que eu vou te fazer, você é pescador de peixe, mas eu vou te fazer pescador de homem. E a pessoa larga tudo que construiu na vida para seguir esse homem. E ele ficava com esse pensamento na cabeça. Em uma das suas viagens, ele foi falar lá com um homem que se eu não me engano, arqueólogo e trabalha com isso lá em Israel. E esse homem falou para ele que da região onde Jesus era,
não era uma região que ela subsistia sozinha, ela não tinha seus próprios recursos, né? Então, eles precisavam sempre ir lá para Galileia para pegar comida, para, né, ter outras coisas de subsistência para trazer para casa deles, que era numa cidade próxima. Então, Jesus, quando ele começa aqui o ministério dele, ele já tem 30 anos. Visto que seu pai morreu na sua adolescência, ele passou então a ser o cabeça dessa casa. Então era ele que fazia esse tipo de coisa, ele que ia buscar providências, ele ia buscar provisões lá na Galileia. Então ele já negociava com esses homens. Esses homens não era a primeira vez que eles estavam vendo Jesus. Então eles já conheciam Jesus de negociar com ele. Eles já conheciam Jesus de ver o jeito de Jesus tratar as pessoas quando estava lá. Então, isso me levou a pensar, como é que nós estamos sendo, antes do nosso propósito nessa terra começar a fluir? Quem nós estamos sendo? Porque eu não posso ter só a carinha de cristão, eu não posso só ter jeitinho de cristão quando eu vou começar a pregar sobre Jesus, quando eu vou começar a ensinar sobre Jesus, não. Eu preciso ter um testemunho de vida que me leve ao meu propósito. E é uma reflexão que eu gostaria de trazer para vocês nessa hora. Do versículo 21 ao versículo 28, nós vemos aqui uma cura, né? Uma expulsão, um homem que estava endemoniado e teve esse espírito expulso. Esse texto ele não está lá em Mateus, ele só está depois em Lucas 4. E Jesus e os discípulos chegaram na cidade de Cafarnaum no sábado. E eles foram lá para a sinagoga. E Jesus começou a explicar, a ensinar. E aqueles homens olhavam para Jesus e falavam: uau, que ensino maravilhoso! E aí, de repente, entrou um homem possuído por um espírito maligno, dizendo, aqui no versículo que ele fala, no versículo 24, ele diz assim: o que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o Santo Deus que enviou-te. E aqui, Jesus fala, dá ordem para que esse demônio saia. E ele se debatendo e gritando, ele sai. E fica todo mundo horrorizado e diz: meu Deus, quem é esse homem? Que ensino diferente é esse? Que até os espíritos malignos lhe obedecem. Por que Jesus fez isso? Porque não era tempo. Né? Não era tempo das pessoas saberem quem ele era ainda. Aquele espírito, ele veio querer acelerar o processo. E eu tenho algo para te dizer, que tem uma pastora, Débora Lola, falou lá no meu curso que eu estou fazendo no seminário teológico, e eu gravei isso para minha vida. Quando o inimigo não pode te parar, ele te acelera. Ele sabia que ele não podia parar Jesus. Então ele tentou acelerar o processo e o propósito por um tempo que ainda não havia chegado. Então é muito interessante, é muito importante que a gente pare e analise, né, como está a minha vida diante do meu propósito. Né? Se eu já estou vivendo o meu propósito, será que eu estou sendo mais Marta do que Maria? Eu estou sendo acelerada? Do que eu prefiro estar aos pés do Senhor, cumprindo meu propósito da maneira como Ele quer, no tempo que Ele quer? Ou será que eu estou querendo acelerar esses processos? Depois nós vamos ver aqui, do versículo 29 ao versículo 34, Jesus curando. Ele cura aqui a sogra de Pedro, pega ela pela mão, ela estava cheia de febre, e a febre sai e ela passa a servi-los, a cuidar deles. É algo que nós precisamos aprender. Quando o Senhor muda a nossa vida, muda o nosso estado, nós precisamos honrá-lo, servi-lo. E depois ele começa a curar muitas pessoas. E aqui no final do versículo 34, né, no versículo 34 diz: Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doenças e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era Jesus. Justamente por isso que eu falei para vocês, né? Jesus, ele não estava em tempo ainda de ser revelado a todos. E a partir do versículo 35, nós também não tínhamos esse texto aqui em Mateus. Ele também não foi contado em Mateus, ele também é contado em Lucas 4, né? Que de manhã bem cedo, eu quero ler com vocês. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. E os seus companheiros procuraram Jesus por toda parte.
Quando o encontraram, disseram: todos estão procurando o Senhor. E Jesus respondeu: vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. Jesus andava por toda a Galileia, anunciando o evangelho nas sinagogas e expulsando demônios. Acho muito interessante essa parte aqui do evangelho, né? Porque o Senhor levantou e foi ter um tempo com o Senhor, foi ter um tempo talvez até com Ele mesmo. Ele foi orar, ele foi ter um tempo para se reconectar. Às vezes nós estamos vivendo no meio daquilo que o Senhor tem falado, nos ensinado, nós estamos vivendo no meio do nosso propósito e nós esquecemos de ter esses tempos sozinhas, conosco, com Deus, aonde nós vamos buscar direto da fonte, que é Jesus, que é o Senhor, que é o Espírito Santo, através de oração. E aí nós acabamos perdendo o caminho, perdendo o propósito daquilo que nós estamos fazendo. É muito interessante a gente parar e analisar que Ele mesmo sendo Deus, Ele mesmo sabendo de todas as coisas, Ele tinha tempos para reorganização mental, espiritual, de sua alma. É muito necessário que nós tenhamos esse tempo. Será que nós temos parado tempo suficiente para nos reorganizarmos? Né? Jesus, ele parava com esse tempo de meditação. Eu não estou falando de meditação oriental, nem ocidental, nem... Não, mas é uma meditação no próprio Deus e naquilo que Ele está falando conosco. É um tempo que nós vamos falar, mas é um tempo que nós precisamos também ouvir. Né? Que hoje você possa ter esse tempo. Nem que seja 10 minutos, meia hora, mas que hoje você possa tirar um tempo com o Senhor, para que você possa reorganizar-se diretamente na fonte que é o Senhor. Do versículo 40 até o final, no 45, nós vemos Jesus aqui curando um leproso. Né? Esse homem chega perto dele e diz: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, se o Senhor quiser. E Jesus então responde: sim, eu quero, você está curado. Porque no 41 aqui diz que Jesus ficou com muita pena dele, né? Em algumas versões diz que Jesus ficou movido de íntima compaixão. Ou seja, esse homem ele conseguiu alcançar o mais interior de Jesus com a humildade dele de dizer: eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Né? Porque ele não era o propósito de Jesus ali, mas ele sabia, ele reconheceu, ele teve fé suficiente para ser humilde e dizer: Senhor, eu te reconheço, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor vai fazer. E o Senhor, movido de íntima compaixão, ou seja, uma compaixão dentro das suas vísceras, é isso que quer dizer o texto. Ele cura esse homem e diz: vá e não fale nada para ninguém. Mas esse homem, ao ser curado, ele é movido a virar um evangelista na mesma hora. E ele sai falando para todo mundo: vocês precisam conhecer quem é esse mestre que me curou. Porque era uma cura visível. A lepra ela era em todo o corpo, a pessoa ficava branca. E de repente toda a lepra sumiu. Como nós podemos nos calar diante de tudo que o Senhor tem feito na minha e na sua vida? Como nós podemos nos calar? Nós não conseguimos quando nós alcançamos do Senhor. Quando nós o alcançamos, o conhecemos, nós não conseguimos nos calar. Nós precisamos sair contando para todo mundo. Nós precisamos dizer: ei, eu sei que tem cura para a sua dor. Eu sei que tem cura para os seus pesares. Eu sei que tem cura para as tuas emoções. Eu sei que tem cura para a tua vida financeira. Eu sei porque Ele fez isso na minha vida. E se Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Nós não precisamos ser nenhum tipo de evangelista para sair dizendo para os outros o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E é o que eu desejo para a sua vida. Que você seja movido pelo Senhor, seja alcançado, curado e transformado de uma maneira tão surreal quanto este leproso foi. E que isso te mova a levar essa cura para tantas outras pessoas. Ele falou com tanta gente, ele movimentou tanta gente, que o texto vai nos dizer que Jesus não conseguia mais entrar nas cidades, de tanta multidão que ia atrás dele. Daqui para frente, ele passa então a pregar em desertos e a multidão passa a lhe acompanhar. Que frutos de multidão será que nós temos trazidos ao Senhor, ao Evangelho, ao Reino? Que nós possamos ser como este homem, que nós possamos sair falando aos quatro ventos do Senhor.
Vamos orar abençoando o nosso mês de março que está começando? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te louvar, Senhor, porque Tu és muito maravilhoso nas nossas vidas. Senhor, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor hoje, chegue na vida dessa minha irmã que está assistindo, Senhor Deus, este ensinamento sobre o Senhor. Assim como o Senhor chegou na vida deste paralítico, eu profetizo sobre a vida de quem está vendo este vídeo, de quem está aqui pagando o preço de aprendizado do Senhor, Pai. Que o Senhor vai curar a sua vida financeira, emocional, seu casamento, o que quer que seja prioridade na vida desta pessoa. Que o Senhor venha e mude instantaneamente, assim como o Senhor mudou a vida daquele leproso. E que esta pessoa, Pai, não pare nunca mais de falar do Teu poder, do Teu evangelho e alcance vidas. Em nome de Jesus, Papai. Assim eu profetizo crendo, Senhor Deus, que já aconteceu e nós vamos receber uma enxurrada, Senhor, de testemunhos da parte dessas pessoas que foram tocadas, em nome de Jesus. Pai, eu profetizo, Senhor Deus, bênção sem medida sobre este mês que está chegando de março. Que sem dúvidas esse seja o melhor mês na vida de cada mulher. Senhor Deus, cada princesa, cada preciosa do Senhor que está aqui conosco. Eu profetizo vida e vida em abundância. Eu profetizo um mês cheio da Tua presença, Papai, em nome de Jesus, porque onde há a Tua presença, há abundância de alegria, a paz, Senhor Deus, a transformação, a cura, Pai, a milagre, Senhor. E que esse mês de março seja o melhor mês das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Querida, seja alcançada pelo Senhor e venha fazer parte conosco do Mulheres de Joelhos através do link aqui na descrição. Eu quero muito te conhecer, eu quero muito que você me chame para falar comigo. Eu estou aqui para te conhecer, é um prazer e uma honra ter você na minha vida. Amém? Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo falou ao seu coração, eu quero te dizer que é melhor dar do que receber. Aqui você já recebeu. Imagina o que vai ser bom você dar, compartilhar essa bênção desse vídeo com outras mulheres. Seja como este homem que nós acabamos de ler, que foi curado, e espalhe cura pelas nações. Envie esse vídeo para o máximo de número de mulheres que você puder. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.